Bom, vamos começar a reunião do nosso Cine Debate, aqui do Núcleo de Psicanálise de Marília e região, que depois de umas férias aqui de julho, vamos retomar, abrir o semestre hoje, com o nosso colega, o Júlio Frotzengarten, que veio aqui com uma satisfação muito grande, Júlio, de receber você aqui, junto com todo o pessoal aqui de Marília e mais os da região toda, porque aqui Marília expande, né? Então tem várias pessoas de várias cidades da Redondeza que também participam e acompanham o núcleo, né? E então muito obrigado pela sua presença. O Júlio é analista de data da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. Ele é médico, é docente e ele falou que essas informações estavam boas para dar para vocês todos que estão aqui na reunião, né? E antes do Júlio começar, vou passar a palavra para a Cibele Brandão, que é a nossa presidente. Aí depois a Cibele passa a palavra para o Júlio, né? E a gente começa. Cibele. Bem, bom, eu só queria dizer assim, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande assim abrir a tela e ver tantas pessoas, algumas que fazia tempo que eu não via, então é muito bom esse momento. E queria dar as boas-vindas ao Júlio. Foi uma satisfação quando eu soube que você viria, que era você, porque eu pensei assim, já era para você ter vindo aqui, viu? Então, uma satisfação para nós. O filme escolhido, né, um filme muito intenso, difícil de assistir. Falei, não consegui ver de uma vez, cortei um pouco, fui por etapas e achei um espetáculo, né? Uma beleza de filme. E eu acho que nós vamos ter muita coisa para conversar. Tá bem. E agora eu passo para o Júlio ou para a Márcia? O Júlio acho que pode começar, né? Falar, né? Então, Então, é com você, Júlio. tá bom. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado ao Luiz Fernando pelo convite, a Cibele pelas boas-vindas. E eu queria dizer que esse filme, né, de fato, eu acho que não é um filme fácil de assistir para muita gente, mas não foi a experiência que eu tive, e outras pessoas também não, mas, por outro lado, muitos disseram que mais ou menos isso que a Cibele falou, né, um filme não consegui assistir de uma vez, né, achou o filme difícil. Eu tive uma experiência diferente, porque eu vi esse filme em 2019, ainda no cinema, né, antes da pandemia, logo que ele foi lançado, né? Ele foi lançado no Festival de Cannes, em 2019, e foi naquele ano mesmo passou, aqui em São Paulo. E eu fiquei muito impactado com o filme na ocasião, e eu saí do cinema dizendo, eu preciso escrever, porque eu precisava organizar um pouco os meus sentimentos, os meus pensamentos, né, ao longo do filme. Eu precisava organizar isso escrevendo. Me propus a escrever. E me propus e fiquei por isso mesmo, não escrevi. E é um filme que estava sempre na minha cabeça desde a ocasião. E quando o Luiz Fernando falou comigo, né, nós estávamos tentando combinar a data, ele falou, então, aí depois que a gente acertar a data, você pensa no filme? Eu falei, não, o filme eu já sei qual que é, só não sei quando se vai dar, mas o filme eu já sei qual que é, o Farol ele também não conhecia, e foi assim uma oportunidade, então, nesse sentido, muito grande para mim, porque eu pude fazer aquilo que eu queria ter feito 2 anos antes, né? Bom, o filme ele tem uma potência estética assim muito impactante, de fato, né? E tudo no filme tem essa potência, né? O cenário, os sons, a luz do filme, os diálogos, todo tudo muito, tudo muito, né? É muito intenso no filme.
O filme, como vocês viram, né, o Robert Pattinson, né, que é considerado uma pessoa assim, um sujeito muito bonito, um líder, não é, quase que de beleza, que eu nem conhecia, né? Dificilmente ele não faz o tipo do galã no filme, né? De jeito nenhum. Não sei os outros filmes dele, eu não conheço. E o William Dafoe, que é um ator que esse eu conhecia, acompanho, gosto muito dele sempre, que eu vejo. Tem vários elementos no filme que contribuem para aquilo que vai se passando entre o que a gente reconhece formalmente como os personagens, os dois faroleiros, né? Júlio, Vale. só um instantinho, desculpa, é porque tem a Mercedes Serafim está com o microfone aberto, por favor. Se tiver mais alguém com o microfone aberto, é ruim para a gente acompanhar você, Júlio. Então, vou pedir para quem está com o microfone ligado desligar o microfone, por favor. Mercedes, desligar o microfone. O seu áudio precisa desligar. Não desligou. Eu acho que ela não está. Bom, mas não aparece não sei ninguém que... nessa tela, não aparece ninguém. Bom, tudo bem. Que ela saiu agora. Deve ter deixado ligado. Bom, então, como eu estava dizendo, esses outros elementos, né, que eu mencionei, eles acabam também entrando como se fossem personagens do filme, né? A natureza, né? Toda a natureza assim turbulenta, ela também acaba tendo uma função narrativa, né, significativa, porque ela quase que a natureza é um personagem do filme, né? O preto e branco do filme, que são extremos, né? Preto e branco extremos, são como os extremismos dos personagens, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer também que esse chiaro-oscuro, né, é um personagem do filme. E mesmo o formato da tela, né, que vocês viram, essa tela menor, né, que até estava comentando aí antes de a gente entrar, que eu acho que é 16:9 o enquadramento, eu não tenho certeza se a medida é essa, mas é aquele formato dos filmes antigos, né? Ele é feito, como eu vi no cinema também, ele era essa tela pequena, né? Não é aquela tela que preenche tudo. Então, isso também contribui, né? Contribui para o clima constrangedor que o filme tem, né? Aqueles dois dentro do farol, aquelas discussões, tudo isso muito constrangedor, e eu acho que, nesse sentido, o próprio formato em que o filme foi realizado também acaba sendo um personagem. O filme ele comporta, acho que, múltiplas interpretações, né? Algumas coisas, o que eu acho uma qualidade do filme. Eu vi aí que ele é muitas vezes considerado um filme de terror, né? Pelo clima que vai sendo criado e recriado, né? De um perigo iminente, sempre parece que tem uma coisa para acontecer, alguma coisa que vai explodir, né? Tanto na natureza, né? Como entre os dois faroleiros. E o perigo iminente acaba, de fato, se realizando em vários momentos, né? Várias explosões acontecem, né? A tempestade, né? Aquela cena do ataque da gaivota ao Winslow, depois a outra cena em que ele mata a gaivota, né? Com aquela violência toda, e de como o Thomas Wake, né, que é o velho, é morto pelo Thomas, esqueci o nome dele. Como é que... Ele tem um outro Thomas. Eiger, né? Eiger, Um é né? o Wake, depois o outro é o Winslow.
Não, depois ele tem outro é, nome, Efraim Islo, né? é, Bom, esses são os é, nomes no início do filme, porque depois isso tem uma evolução, né? Então, essas explosões, né, que a gente está sempre esperando acontecer, de fato, elas acontecem, né? E se mesclam também com cenas que são as cenas assim de um humor, né? Mas é aquele humor sarcástico, né? Um humor constrangedor para o espectador, né? Também um outro viés assim seria a questão, por exemplo, do enlouquecimento pela solidão, né? Uma solidão que é como a solidão, primeiro, que é quebrada pelo convívio forçado, né? Quer dizer, ele é mal recebido, né? O que chega, ele é novato, ele é mal recebido pelo velho, né? E vai levando a um enlouquecimento do recém-chegado, né? Porque desde o início ele é muito hostilizado, né? Ele é ofendido, ele recebe ordens para fazer serviços impossíveis, com exigências de uma perfeição que ele nunca consegue alcançar, e até ordem para se beber, para se divertir, ele vai recebendo, né? Toda espécie de ordens. E também o velho, né? Toda a solidão em que o velho está lá, é uma solidão, ainda que tenha sido buscado voluntariamente, como ele conta, né? Também vai levando ao enlouquecimento. Então, a gente também poderia pensar, quem é que está louco ali, né? E o final do filme, né? Para quem conseguiu chegar até o final mostra muito esse processo como é que o velho vai dizendo para ele, você está falando de coisas, nada disso está acontecendo, tudo isso que você está achando não está acontecendo. Então, é uma coisa assim, muito perturbadora, né? Também seria um outro enfoque que poderia, talvez, ser aprofundado, né? Uma outra linha ainda que eu pensei, né, que o filme despertou, que é toda essa relação de poder e de submissão, né? A revolta com toda a injustiça que esse abuso de poder vai gerando no submetido, né? Aquele que está sendo submetido e maltratado, né? E nessa dialética do senhor e do escravo, o senhor aparece como a vida, né? E o escravo como alguém que está ali para servi-lo, né? E sendo ele mesmo, escravo, considerado como coisa, né? E o senhor não, o senhor está ali para si, enquanto o escravo é somente a ponte, né, entre ele e a realização dos desejos dele, né? Ele é uma coisa, né, para o senhor. E o que é buscado? Qual é o poder? O poder é a luz, né? A luz, né? O comando da luz, o contato com a luz, né? Esse acesso exclusivo à luz, né? Mas sobre isso eu vou tentar falar um pouquinho mais daqui a pouco. Cada uma dessas entradas pode gerar muitas outras ideias e outras entradas que talvez vocês tenham pensado e que eu também tenho interesse em escutar. Depois que eu vou falar mais uns 10 minutos, e depois a gente conversa, né? Mas, justamente, eu acho que essas possibilidades múltiplas, né, é que fazem do filme, no meu entender, uma obra de arte, né? Mas eu vou tentar abordar uma outra coisa ainda, né, que foi o que me ocorreu, o que se introduziu em mim, despertou em mim, né, que é um outro aspecto.
que é a questão da luta, né, entre o bem e o mal. Essa foi a primeira impressão que me deu quando assisti o filme já em 2019, né? A bondade e a maldade, a construção e a destruição, essas polaridades, né? Eros e Thanatos, vida e morte. Esses aspectos, até assim, a metade, mais que talvez até a metade do filme, eles estão separados, né? Eles estão depositados e concentrados em cada personagem, né? O velho, né, é o depositário, então, nesse sentido da maldade, ele é aquele que ambiciona o poder absoluto, né? Que exerce esse poder através das ordens que ele vai dando, as ordens absurdas, a ordem de se divertir também, né? Quer dizer, como se fosse possível alguém se divertir por ordem de alguém, né? De uma forma, eu acho que condensada, né? O poder que ele tem é o poder da luz. Ele tem toda a luz só para ele, né? Essa luz que é o poder, é criação, é conhecimento, né? Ele é Deus nesse sentido, né? Ele é a divindade. E para possuir a divindade, né? Essa condição dele, ele próprio ser Deus, né? Ele se funde com a luz, né? Ele goza com ela, né? Tem uma cena logo no início, você se lembra, que ele se tranca lá e o outro quer saber o que acontece lá dentro, e a gente vê que ele está nu ali, manejando a luz do farol, né? E depois, numa outra cena, que se repete mais ou menos a mesma situação, e tem lá todos os gemidos que insinuam que ele esteja se masturbando, né? Inclusive, esperma escorre ali pela fresta, né? Então, ele se funde com Deus, ele é Deus, ele se torna Deus nesse sentido, e ele brinda com a luz, assim, cheio de maravilhamento, né? E condição que o outro só vai alcançar nas cenas finais do filme, né? Quando ele vai tomar o lugar do velho. O brinde que eles fazem à luz, né, é a você, minha beleza. Quer dizer, é uma relação de fusão e de tornar-se, né, o outro. Já o faroleiro jovem, ele é a encarnação da bondade, né? Porque ele cumpre, ele obedece, ele se submete, né, a esse trabalho que é quase que o trabalho de Sísifo, né, que foi condenado a empurrar aquela pedra enorme, montanha acima, para ver ela rolar abaixo e repetir esse trabalho, né? O faroleiro jovem, o recém-chegado, ele executa um trabalho igual, ele desce com a bosta dos dois naqueles baldes, né? E sobe carregando de volta o quê? Carregando de volta o esgotamento dele, a moral, a condição física destruídas, né? Isso que ele carrega de volta, assim. Ele carrega alguma coisa que não ficou claro para mim o que é que ele carrega naquele carrinho, mas ele desce com os baldes de bosta, porque está tudo contaminado, os esgotos e tudo. Bom, essa parte toda tem uma certa simplificação, né, que, de fato, no filme ela é muito, muito rica, né? Tem uma boneca, aquela boneca, uma boneca, né, que aparece desde no início, nas primeiras cenas, né, quando ele chega no farol e senta na cama dele, né, que descobre aquela boneca escondida no colchão, que é um objeto de controle e poder, né? Alguma coisa que não é de um nem é do outro, né? Essa boneca é algo que liga a eles, né? Um exercendo o poder
né? Um elemento de magia, né? Mas também um elemento erótico, né? O Winslow, né? Que agora eu lembrei o nome dele, o Thomas Winslow, né? Que ele se apresenta com esse nome. Tem várias cenas onde ele se masturba, né? com a boneca. E lá, numa cena mais final, ele quebra a boneca e diz: agora eu me libertei de você. Né? Quer dizer, é o feitiço, né? É o poder. Né? A boneca concentra esse vínculo de poder entre os dois. No momento que ele vê a fuga dele interrompida. Né? Mas não é possível fugir, né? Porque o clima tormentoso que está estabelecido não é só externo, mas o clima do qual não é possível fugir é a perturbação mental, né, que os dois estão envoltos. E essa divisão, né, essa cisão entre o bem e o mal, a bondade e a maldade, isso não se mantém, né, no decorrer da história. Porque é uma coisa falsa, né? É uma separação, né, artificial que é buscada lá no isolamento do farol, né? O farol, nesse sentido, é quase que uma condição fora da realidade, onde é possível sustentar essa falsidade, né, de um ser só bom e o outro ser só mal. O bem, né? O bem, que é encarnado pelo Winslow, esconde uma coisa, esconde algo mal também, que ele teria cometido, né? E que ele confessa, né? Adiante a morte de um outro trabalhador que trabalhava com ele nas plantações de pinheiro no Canadá. E o personagem, o mal, né, que é o outro Thomas, ele esconde também um bem, né? Ele mostra uma necessidade enorme de companhia, né? De amizade e de amor, aos quais ele só se entrega quando ele está alcoolizado, né? Fora de um estado de consciência mais plena. Só nesses momentos que ele se permite, né, mostrar que ele precisa do outro, né? Em outras palavras, genuinamente, né? Eu acho que isso é que ficou muito forte para mim no filme, pela natureza do homem, não existe maldade e bondade, o bem e o mal separados, cindidos, né? Na vida do homem, eles se misturam, eles se mesclam. Onde há bem, sempre há mal. E onde há amor, sempre existe ódio, né? Isso até os sambas populares cantam muito isso, né? Todos os sambas, o ódio pela mulher que deixou, pelo homem pelo outro que roubou a amada, né? Isso é uma coisa bastante comum na cultura popular nossa aqui. E frequentemente se considera a maldade como uma desumanidade. Não é uma desumanidade, é nossa, é dos humanos, né? Crueldade, violência estão aí, né, em nós, né? As guerras entre os povos que a gente considera civilizados, né? Elas mostram justamente isso, que a maldade não é algo estranho ao homem, né? Que ela é do homem. E isso já está enunciado desde o início do filme, quando eles falam: o ódio transforma os homens em vilões, né? De fato, esse ódio não domesticado é o que vai nos transformando em vilões, verdadeiros vilões. Então, esses sentimentos puros, exclusivos, são frutos mesmo de artifícios, né? Numa das brigas que eles têm, porque as brigas têm diálogos assim que eu poderia ouvir inúmeras vezes, são muito ricos, né? O velho
Não, mas eu não sou essa pessoa que você está falando. Eu sou fruto da sua imaginação. Né? Quer dizer, você não está se relacionando comigo, você está se relacionando com o outro que você tem na sua cabeça. Expressão, eu acho que essa frase, de uma certa forma, ela expressa que nenhum dos dois existe daquele jeito que está criado no início do filme, que eles são outros, né? Esses outros que vão se revelando ao longo do filme. E essa falsificação, então, que vai se revelando, vai mostrando todo o ódio que existe, né? Nas cenas da morte da gaivota, né? Porque aquilo não é só uma morte de um animal que tinha atacado ele, é uma coisa, há todo um erotismo naquela morte, né? E ele mostra também todo o temor, né? Que esse mesmo sujeito que tem todo esse ódio que aparece naquela cena que ele mata a gaivota, aparece também, em contraparte, todo o medo que ele tem do que ele possa ter desencadeado com esse gesto, né? Toda aquela ventania, a mudança do clima, que vai criando toda aquela situação que a gente vê de um caos ali, né? O próprio Wake, que é o mal, né? Digamos assim, o sujeito, o poderoso, né? O velho, ele próprio fica também muito assustado, né? Ele diz que isso que está acontecendo é mais assustador do que as trombetas de Gabriel, né? Então, eu fui ver um pouco o que é as trombetas de Gabriel. São 7 trombetas que são tocadas anunciando a pragas, né? que estavam para acontecer. Mas a 7ª trombeta, ela já é a glorificação de Deus, né? Mas todas elas são o anúncio de catástrofes que vão acontecendo. Essa separação, então, entre plena, né? Como se tenta colocar no início, entre bem e mal, assume o ápice, né? A impossibilidade, né? dessa falsificação se sustentar, ela atinge o ápice quando, muito embriagado, sem mantimentos, o Winslow confessa o crime, então, que ele teria morto alguém que ofendeu ele num trabalho anterior que eles tinham, alguém que provocava ele, como o próprio velho está provocando, né? Então, ele diz, eu sou capaz de matar, né? E não só ele confessa isso, como ele até comemora, né? Estão até comemorando a morte, né? Ter matado o outro. Mas o velho, nesse momento, ele diz, por que você me contou? Por que você me contou seus segredos? Porque, a partir desse momento, né, toda a relação muda entre eles, né? Quer dizer, se você conta para mim que você pode matar alguém que provoca, você pode me matar também. Então, você não é aquele que obedece. Então, é um novo anúncio de uma reviravolta que pode vir aí, né? E ele lastima muito. E ele também confessa que o nome dele não é aquele com o qual ele tinha se apresentado, que era Ephraim Wake, né? Mas que o nome dele é Thomas também. Então, os dois se chamam Thomas. Aí que você começa a falar de Thomas, você já não sabe mais quem é Thomas, né? Porque eles são um só. Os encantos aí se quebraram, né? Todo. Aquilo que estava organizado de uma forma se desorganiza, né? E você tem ali quase que 2 seres nas mesmas condições, né? E eles vão se misturando, né? Ou seria melhor até dizer que eles vão se revelando misturados, né? Como eles de fato são, né? Ambos se mostram
como eles são, que eles temem a destruição, temem a própria morte, e como há um momento que eles brindam ali no final do filme, que eles brindam aos homens primatas e fazem esse gesto de macaco. Esses homens primatas que somos nós, eles brindam a esses homens primatas. Na verdade, todos são o mesmo homem, né? Como nós, primatas. E no final do filme, o jovem Thomas vai substituir o velho Thomas, né? Nesse viés, é como se a história da humanidade estivesse continuando e nada tivesse mudado, né? Por esse viés. A escada espiral que tem no centro, que leva a luz do farol, né, já dá essa ideia de algo infinito, né, de algo que não vai terminar, né, desse tempo que vai se repetir, né. E também as gaivotas, porque as gaivotas, elas encarnam, como o velho as apresenta, elas encarnam as almas dos marinheiros que morreram no mar, né? Então, esse aspecto do tempo, né, que já vai sendo um sem tempo, né, que dá essa ideia desta continuidade da vida, né, que todos os homens passam por este farol, por essa tentativa de parecer uma coisa que não são, né? Mas esse farol, todos querem este poder, têm a ambição, né? E o fim é sempre o mesmo, e eles são substituídos por outros que vêm e têm o mesmo destino. Essa transcendência do tempo também aparece numa outra cena, também já nesse mais para o final do filme, né? Quando o Thomas jovem, ele quebra o relógio. Não sei se vocês lembram de uma cena, há uma cena que ele chega e ele quebra um relógio central, que tem um relógio de parede, né? E aí, então, é como se nós não estamos mais em 1890, que é o ano onde se passa aquela história, mas nós estamos em qualquer tempo da história da humanidade. São tempos imemoriais, né? Que já estão enunciados, né, naquele boneco de sereia que emitiu, né, esse grito das gaivotas, uma sereia na praia, nas pedras, né, que o mar teria jogado, que ele vai, porque ele tem essa questão toda sexual, né, que ele está isolado sexualmente, né, só tem cenas de masturbação com a boneca gaivota, e ele vê aquela sereia, que é justamente a do boneco. E ela começa a gritar. Então, a sereia, a gaivota, a sexualidade, está tudo condensado nessa figura, né? Só para finalizar aqui o comentário, que eu acho que uma coisa que também para mim foi uma qualidade, ainda seguindo nessa linha, uma grande qualidade para mim do filme, é que toda essa questão da bondade e da maldade, do bem e do mal, vão ficando descorporificados, né, daqueles personagens. O filme ultrapassa, né, uma mera história de dois faroleiros, né, que se encontraram um dia e viveram aquela situação, né? O filme, a meu ver, ele remete para questões éticas mesmo dos seres humanos, né? Que é o lidar com essas questões que são inerentes a nós. Então, os comentários que eu pensei, preparei, na verdade, que eu estou preparando desde 2019, né? São esses que eu apresentei a vocês, e vamos ver se a gente pode conversar. Deve ter tido outras ideias também. É isso, muito obrigado por enquanto. Tá bom. Eu fico contente, Júlio, da gente, então, ter oferecido essa oportunidade para você poder trazer esse filme que está te
te colocando questões desde 2019, né? Eu fui fazendo aqui uma lista, parece que outras pessoas também, de vários pontos que você trouxe, né? A natureza, o preto e branco, o formato da tela, filme de terror, quem está louco, poder e submissão, esse poder da luz, o bem, a maldade, vida e morte, transcendência do tempo, falso de... Olha quantos pontos que a gente pode puxar para conversar, né? Mas eu agradeço muito a sua participação e que bom que, então, tem um espaço para você trazer essas suas questões para a gente conversar aqui. Então, eu tinha falado com a Silvia Ock, se a Silvia faria o chat. Se você pudesse, eu sei que você tem um problema de horário, mas se você pudesse, só dar um alô e a gente toca para frente. Então, quem quiser falar, comentar alguma coisa, pode dar um oi no chat e a Silvia vai acompanhando e vai colocando para conversar, né? Tá bom? Isso. Então, estamos abertos. Enquanto as pessoas vão se inscrevendo, eu vou colocar alguma coisa aí para ouvir o Júlio, porque você disse que dá abertura para muitas interpretações, né, Júlia? É verdade, nossa. A gente vai cada hora pensando uma coisa, esse filme é incrível. E eu pensei, quando eu fui assistindo esse filme, me veio a questão de realmente dos dois serem uma pessoa só, né? Eu pensei muito na questão de pai e filho, né? De um com poder e o outro mais subjugado, mas que depois vai se tornando isso uma coisa só, né? No sentido de um superego, de um pai introjetado, né? E depois eu fui vendo no filme, eu fui fazendo uma leitura das questões edípicas, dos conflitos edípicos, né? Então, primeiro estou numa cena muito primitiva, né? A gaivota, a sereia, o polvo, o cinza do filme, né? E depois essas partes, né? Que representam pai e filho, uma luta, e o farol como a mãe desejada, né? E inclusive essa cena que o pai mais velho, né, se fecha e o filho fica tentando assistir a cena primária, né? Então veja que tem muito a ver com o que você trouxe, né? Se é um pai amoroso ou se é um pai destrutivo, o que ele vai representando depois para o filho, né? E o que vai gerando de construção psíquica ou de ficar preso, né? Como presos os dois lá estão, né? Pela falta do terceiro, que eu penso que seria a realidade, né? Que não chega, que não chegou, né? Então, essa prisão psíquica que é enlouquecedora, né? E assim, e aí também pensei nessa questão de poder e submissão que você trouxe, né? E assim, quando o jovem acessa o farol, né, como se ele quebrasse uma interdição, né, e se ferisse imensamente, ele cai naquela escada rolando, né, como se fosse a punição por ter quebrado aí a interdição, né. Essa escada também eu pensei nesse infinito e na repetição, também dá uma noção de DNA, né, por ser espiral. Então, é interessante como, embora eu tenha pego outro vértice, e até queria te ouvir um pouco a respeito do que eu pensei, mas eu também né, comungava muito com as coisas que você pensou, né, desse mundo primitivo. Mas tem um monte de gente já se inscrevendo aqui. Você prefere, Júlio, que todos falem e depois você faça um comentário, ou você vai falando de cada um? Não, eu prefiro que a gente possa ficar mais livres e vão falando, e se eu tiver alguma coisa para falar, eu achei muito interessante o que você falou, mas eu, assim, de pronto não tenho, assim, uma coisa para falar a respeito disso, mas eu achei bem interessante, assim, que você pegou, porque você
Quer dizer, você pegou o mesmo ponto que eu, mas você fez um outro caminho. Não sei se Isso. um pouco, mas um pouco diverso, né? Mas que eu achei bem interessante, sim. Mas eu acho que eu preferia escutar nesse momento. Tá bom. Então, tem o Colucci, que está pedindo aqui a palavra. Colucci, você pode ligar o seu microfone? A palavra é sua. Muito obrigada pela sua presença, Colucci. Obrigado. Queria também agradecer a vocês, com a Comissão Cultural, que está sendo magnífica, e realmente essas são oportunidades muito ímpares. Bom, eu queria cumprimentar o Júlio, os demais colegas presentes também, pela exposição que você fez, Júlio, porque realmente acho que você trouxe uma visão bem ampla e que daria bastante discussões. Eu gostaria de trazer quando eu assisti o filme, eu gostaria de trazer a minha impressão. Uma ilha isolada em que dois personagens estão convivendo dentro dela. Me faz pensar muito o momento do setting analítico. São dois personagens, o analista e o analisando, né? Que no começo existe um analista e um sujeito com todos suposto saber, que ele sabia tudo, que ele entendia tudo e o outro era submisso. E essa situação talvez pudesse nos trazer vamos dizer, uma aproximação dentro de um set analítico. O que acontece quando existe um analista e um analisando, e um analisando com seu segredo que começa a se tornar transparente, e o próprio segredo do velho, que seria o personagem do Farol, ele também tem um segredo também. E qual é esse segredo? De que dentro de cada um, você colocou muito bem, Júlio, é a presença dos aspectos primitivos dentro de cada um de nós, né? Esse ódio, esses impulsos homicidas e suicidas que estão presentes dentro da nossa natureza. Então, em princípio, eu entendo que o filme, eu não queria me estender muito, mas ele vai tendo uma conformação de equilíbrio entre os dois, e à medida que aparece a psicose do jovem alucinando, são medidas que me parecem muito mais numa forma defensiva de equilíbrio, de suportar aquela natureza. Então, uma psicose que pode ser vista como algo que transcende a questão psicótica de uma patologia, mas muito mais como uma defesa para poder continuar persistindo. No momento em que o velho ele também entra numa psicose também, quando ele começa a delirar também, então há um desequilíbrio das situações e dos quais os dois acabam se destruindo, não havendo continência. Eu acho que você levantou um tema muito importante, que é a escada em busca da luz. Me faz pensar muito o caminho em direção ao ó, que ambos estavam buscando, mas usando de uma forma muito precária, sem a possibilidade de alcançar. E aquela cena em que ele rola da escada mostra que ele despenca desse ó e vai parar nas profundezas da mente. A escuridão, eu acho que mostra esse nível de um processo do que se passa dentro desse labirinto mental que todos nós temos, que você colocou muito bem. Bom, algumas coisas assim, poderíamos falar mais, mas
eu acho que vamos dar espaço e discutir mais. Muito obrigado. Muito bom, né? Isso que é a riqueza, né? O Júlio estimulou a cada um a fazer as suas inserções, né? E isso que é muito rico, essa conversa Isso. múltipla. Vamos ampliando. Tá. Isso. Então, agora temos várias pessoas inscritas. A Renata poderia falar? Renata? Oi, estou aqui. Boa tarde. Eu só vou pedir para os demais deixarem os microfones fechados, né? E cada um ser sintético, porque tem bastante gente querendo falar. Obrigada. Ok. Boa tarde a todos. É muito bom a gente poder estar aqui junto pensando. Júlio, foi muito bom te ouvir, né? Depois que a gente conversou, eu reassisti o filme e acho que você usou uma palavra bacana hoje, que é essa potência estética, né, que o filme traz. E acho que te escutando e escutando os colegas também, os comentários, foi nos ajudando a pensar mais, né? Uma coisa que eu pensei em estar colocando, e que até, Júlio, quando você colocou essa questão do bem e do mal, foi me ajudando a organizar alguma ideia que eu tinha pensado dentro do velho e do novo, né? Na verdade, eu também vi o personagem como um só, né? O Tom, né? Então, o Tom velho e o Tom novo, né? E essa coisa estética da luz, do escuro e do claro, né? Da luz e da sombra, como um encontro entre eles, né? E que com o passar do filme, eles vão se encontrando, né? O que o velho se tornou e o que ele era moço, né? Então, eu achei isso bem interessante dentro dessa ideia do que foi se tornando, né? Então, uma coisa que eu achei interessante que você trouxe é a ideia da luz, né? E que dentro da loucura, né, se fundir, né, Deus se fundir com Deus é só na loucura, né, porque a luz tem que ser algo para ser buscado, né, e não para ser talvez fundido, né. Então foi uma visão que eu tive também da ideia do farol, talvez aproveitando essa questão aí do ó. E teve uma cena que me ajudou a pensar, né, diante ali dessa coisa tão nua e crua que eu acho que o filme desperta na gente. Foi um impacto que eu tive ao ver a ideia da gaivota, né? Uma das cenas, acho que é a primeira cena em que o jovem topa a gaivota, né? E vê a gaivota como um empecilho, né? Que a gaivota estava atrapalhando o caminho dele para ele fazer a função. E aquilo me impactou porque me ajudou a pensar num contexto do filme, como que ia se enlouquecendo e tornar-se aquele velho, porque não houve uma imaginação possível, né? Não houve um sonho possível. Na verdade, a gaivota lá, ela só vira uma pedra no caminho, né? Ela não vive, em momento algum a gente vê, no encontro do velho e do novo, alguma imaginação, algum sonho possível, né, de ser vivido. E eu acho que isso torna o filme assim interessante e vai chegando aonde ele nos coloca, né? Então, foram coisas que eu pude estar pensando e achei muito bacana essa ideia, como o tempo todo a gente está ali, né? O mar e eles, como você bem colocou, né? A causa da tela reduzida, finito e infinito, né? Eles estão oprimidos ali, aquele mar imenso, né? Assim como a luz, né? E como que a gente poder estar lidando com isso, com as nossas experiências analíticas. Uma ideia que me passou aí para a gente poder estar conversando. Obrigada. Muito bom. Então, agora, passar a palavra para a Ana Patrícia. Ana Patrícia, está aí? Boa tarde. Quero agradecer ao Núcleo e agradecer ao Dr. Júlio, porque eu não assistiria esse filme se o senhor não tivesse recomendado. Porque eu comecei a assistir aquele clima nefasto, aquela coisa que vai constrangendo. Por 2, 3 vezes eu imaginei, isso não vai rolar, não vai dar certo. E fui sendo tomada por um clima lutuoso ali, mas eu falei, não, né? Eu preciso, se o doutor Júlio disse que o filme é bom, então lá vou eu. Então vai a primeira confiança
e que eu acho que sabe das coisas. Mas, além de tudo que eu escutei, né, dos seus comentários, que me abriram muito a compreensão, expandiram muito a compreensão, o que o Colucci traz também, da Renata, tem um ponto, uma cena que, talvez também por ser a cena final, e eu já estava precisando que o filme terminasse, mas a cena final me remeteu ao mito do Prometeu, onde, né, ele, condenado por Deus, por entregar o fogo à humanidade, né, o fogo, a possibilidade do saber, a luz, do conhecimento, ele é condenado a eternamente ficar sendo comido, né, o fígado comido pela acho que era uma águia, né? E ali as pobrezinhas gaivotas, que a gente acha tão bonitinha, estão ali, né, comendo. Então, eu fiquei imaginando essa necessidade que às vezes a gente tem de se apoderar do conhecimento, essa forma que tem estado tão presente na nossa, não vou nem dizer no nosso Brasil, acho que na nossa humanidade, né, nesse momento atual, na contemporaneidade, de ser o dono do saber, de ter a verdade, e se esparramando, né, esse clima de fanatismo. Então, eu imaginei que uma coisa é você poder ir atrás da luz, de você buscar, fazer o esforço, né, daquela escada, de estar naquele lugar, enfrentar as tempestades do não saber, essa angústia do não saber, de esperar chegar, se o tempo vai melhorar para a gente conhecer, para saber, para chegar. E outra coisa é querer a qualquer preço, né? Então, eu acho que o castigo ali, talvez, para aquele personagem, tenha sido essa coisa que nós, da contemporaneidade, estamos passando, de eu sou o dono da verdade, a minha posição, o meu candidato. Então, o filme, e todo ele me mobilizou muito, mas essa luta entre o bem e o mal, e a solução final, né, ser esse ser comido nas entranhas pela necessidade de tomar o poder, de ser o dono do saber, me marcou muito. Obrigada. Muito bom. Quanta riqueza, né? Cada um trazendo a sua colaboração e complementando. E o Guilherme, seria agora o Guilherme. Guilherme, você quer falar o que você escreveu? Você está aí? Que ele também falou, ele lembrou também do mito de Prometeu. Você pode falar, Guilherme? Boa noite. Oi, Guilherme. Eu só queria exatamente deixar o comentário do mito de Prometeu, porque lembrou essa ideia de entregar o fogo para os homens, né? E esse castigo que é o fogo, que é gerar a consciência de si, né? Então, pensando nessa ideia do fogo como um deus em si, quando a gente tem essa ideia dentro da antropologia, por isso que eu queria trazer ela, mas é exatamente o que a Ana Patrícia tinha comentado, então, era só isso. Sim, muito bem lembrado, né? Então, vou passar agora para a Annelise. Annelise, você está aí? Eu tô. Cadê você, Silvia? Estou aqui. É que você estava na outra. Eu também estou te procurando. Então, queria agradecer muito estar aqui com vocês. Um abraço apertado no Dr. Alfredo Colucci, no Júlio, que faz tempo que eu não vejo. Agradecer muito ao Núcleo. Eu não consegui ver o filme inteiro, mas, assim, eu estou encantada também pela escolha do filme, como sempre, algo profundo que o Júlio escolhe, com os comentários. Porque logo que você, Silvia, começou a falar, eu pensei que na força da vida mental, da realidade da vida mental, né? Então, que mesmo vocês citando o mito do Prometeu, que seria uma versão do Édipo, do funcionamento mental edípico, né?
que o filme realmente ele tanto faz se o que a questão sensorial, a questão mais objetiva ou concreta, se é uma pessoa só, se é uma dupla, lembra muito Hermann Hesse, lembra Thomas Mann, lembra vários livros que a gente lê, né? Porque eu acho que a questão principal, para mim, pelo menos, que vem, é esse convívio da alteridade dentro de mim, né? Desse desconhecido dentro de mim, nesse embate que tem o tempo inteiro, do protagonista, né, com ele mesmo, né? Então, eu fiquei pensando que eu acho que a proposta do filme, para mim, chama muito atenção, e eu acho que agora vocês estão ilustrando muito bem, né, com o mito do Prometeu, né, que o divino em mim é algo inacessível completamente, mas se eu puder suportar, não roubar o fogo, né, não ou querer ter a posse da luz, né, talvez eu vá em direção a isso. Então, achei muito bonito os comentários que vocês estão trazendo nesse sentido, menos no sentido concreto e mais nesse sentido do quanto a realidade mental ela realmente nos modifica a vida, né? Porque o meu enfoque interior modifica a minha atitude, modifica o meu jeito de viver, enfim, eu estava pensando nisso. Obrigada. Fazer um comentário curtinho, Sim. posso? Claro. Que eu estou me dando conta, assim, ouvindo os 6 colegas que falaram, que eu fui anotando aqui, 7, não, 6, eu me dei conta que, quando eu assisti o filme, eu acho que eu entrei de uma tal maneira no filme que eu não pensei em nada de psicanálise, né? Quer dizer, eu acho que são muito pertinentes os comentários, né, das relações da questão edípica que a Sílvia fez, que o Colucci fez, né? Também que não vejo o Colucci não é antes da pandemia, é uns 10 anos antes do início da pandemia, né? A satisfação dele. Então, essa questão, né, que ele relacionou com a cena, né, da análise, a questão edípica, né, foi trazido. Quer dizer, eu reconheço uma espécie assim de cruzamento entre os meus comentários e esses comentários que estão assim, que trazem, né, essa marca, né, das ideias psicanalíticas, né, das ideias cultivadas, né, nesses mais de 100 anos da psicanálise. Eu acho que talvez por eu ter entrado, quer dizer, se tem psicanálise no que eu falei, são coisas da psicanálise que estão encarnadas assim em mim, de uma tal maneira que eu não fiz nenhuma relação com psicanálise, mas eu acho que a essa altura da vida, né, com esses cabelos cinza, tantos anos, né, de trabalho, então essas coisas vão ficando assim também, às vezes, muito encarnadas e elas não vêm na cabeça mesmo, né? E eu acho interessante ouvir, né, como é que os colegas que fizeram referência mais direta, né, como foram juntando, né, enquanto que outros comentários, né, tem comentários assim que são mais, digamos assim, mais soltos, né? Não quer dizer que não sejam analíticos, né? São, né? E eu acho que ambos são, né? É como se fosse uma estrada de 2 mãos que a gente pode percorrer, né? No sentido oposto, né? E eu tenho a impressão que tudo isso tem um encontro aí. Particularmente essa questão que pontualmente, né, essa questão que a Annelise
tocou agora do divino inalcançável, né? Eu acho que a Renata também tinha mencionado antes, quando ela falou que não é uma coisa que você pode buscar pela fusão, né? Mas é alguma coisa que você teria que desenvolver, se você puder desenvolver. E a gente pode desenvolver um pouquinho, né? Bem pouquinho. Então, esse périplo, né, que a gente percorre, que os personagens percorrem, né? E percorrem e não chegam no final, né? Porque eles são substituídos por outros Thomas e outras, nessa escada infinita, né? Só esse comentário, mas acho que tem mais gente inscrita, né? Também que eu vi. Tem o Luiz, Fernando e a Adriana Nagali. Né? Luiz, você quer colocar? Então vou me juntar aqui. Primeiro, esse comentário que você acabou de fazer, Júlio, se você não pensou assim em termos de psicanálise, há muitos anos atrás, eu fui no Museu de Imagem e Som em São Paulo, numa reunião com o Werner Herzog, o grande diretor alemão, né? E fizeram comentários de algumas cenas para ele, né? E foi muito engraçado, porque ele dizia assim, olha, nunca pensei em nada disso, mas muito obrigado pela sua observação, vou refletir a respeito. Mas era muito curioso, porque ele dizia, olha, nunca pensei em nada disso. Quer dizer, ele fez a obra, né, produziu e não pensou, né, a respeito de que sentido ia dar ou não. Né? E, tipo, como uma cena engraçada que ele contou, que ele precisava de um automóvel para fazer uma cena. Aí falou para a produção, preciso de um automóvel com 4 portas para fazer uma cena tal. Aí alguém lá foi trazer um automóvel. E aí queriam dar uma interpretação por causa da marca do carro, e a cor do carro, e ele riu muito, porque eu simplesmente pedi para a produção, manda um carro para mim de 4 portas, e o carro chegou lá. Quer dizer, então, essa coisa de buscar significado assim, em tudo, assim, e na psicanálise, buscar significados para a psicanálise, né? Então, acho que isso é uma boa observação. A outra questão, que eu não sei se o Júlio lembra, mas há muito tempo, no século passado, saímos de uma sessão ao mesmo tempo no Cine Sesc da Augusta, o filme era Fé. Aí eu lembro que a gente saiu do filme e a gente se encontrou, e eu lembro que você fez um comentário, mas olha só que curioso, né? Como é que as pessoas acreditam naquelas coisas, né? Era um filme, não sei se alguém aqui viu, é um documentário de vários tipos de crença, vários tipos de fé que existem pelo Brasil, né? E aí o Júlio falou, mas como é que as pessoas acreditam, né? E, para mim, o meu comentário do filme, né, e juntando com todo mundo que comentou, eu tenho a impressão que é uma ilustração do que acontece com o psiquismo humano se ele perde o contato com a realidade, perde o pé com a realidade. Essa coisa da ilha é engraçada, porque, para mim, serviu de ilustração que eles foram colocados lá na ilha e algum dia viria o barco trazer os suprimentos, mas não veio. E está sempre o barco passando lá à distância, tocando, quer dizer, a realidade lá longe, e eles se isolando. Então, a destruição que é quando o ser humano perde o pé na realidade, né? Então, tudo vai virando personagens, como o Júlio colocou, a natureza, o vento, né? A sereia. Quer dizer, vai misturando realidade com aquilo que chamaria aqui alucinações, né? E como é destrutivo quando o ser humano perde o pé na realidade e entra num processo de alucinação. Eu destacaria, do meu ponto de vista, esse filme como uma ilustração do que acontece, né? E nesse sentido, é muito difícil mesmo. Eu, pelo menos, tive assim, dificuldade de ver o filme, porque ele vai trazendo aquele mal-estar, né? De mal-estar, e vai caminhando para algo muito destrutivo, né? E isso é difícil de acompanhar, né? E a gente fica perturbado com isso. Mas eu queria fazer a observação nesse viés da alucinação e de perder o contato com o pé na realidade, como a gente chamaria, com o pé na realidade, né? Abraço, Júlio, obrigado.
Obrigado a todos. Ô, Luiz Fernando, eu lembro desse filme mais ou menos, mas eu não lembro desse nosso encontro, porque foi no século passado, faz muito tempo. Século passado faz muito tempo. Mas, mas se eu falei com espanto, isso, nossa, como é que as pessoas acreditam nessa coisa? Hoje eu não falaria com espanto, não. Sim. Você acredita acredito, sim. Sim. Adriana Nagali, pode se colocar, e depois a Marta. Boa tarde a todos, Júlio. Muito obrigada. Foi muito interessante porque esse filme, quem me recomendou a primeira vez foi meu filho. E eu comecei a assistir o filme, eu falei, meu Deus, por que será que ele me recomendou esse filme e não consegui terminar? E aí, com a recomendação do Júlio, como a Ana Patrícia falou, eu me interessei muito, né? E eu vou fazer um contraponto dessas ideias, talvez seguindo um pouco o que o Colucci está falando, né? Mas que me chamou a atenção quando o Júlio falou do castigo. Ele fez alguma menção ali que eu pensei assim, mas essa culpa de ter matado alguém, daquele personagem que era o bonzinho e aí confessa que matou, não precisa ser confessada, né? Porque aí eu fiquei lembrando da culpa primordial. Quer dizer, parece que teve um encontro desastroso ou não, né? Não sei, porque aí eu vou trazer até um outro elemento, que a morte pode ser uma libertação desses estados terríveis, né? Porque quando a gente é expulso do paraíso, né? A árvore lá do bem e do mal, você cai no inferno, né? Eu acho que esse personagem aceita, de alguma forma, essa escravização por conta de uma culpa, sem dúvida, tendo matado ou não alguém, né? E eu acho que esse processo na análise é muito rico. Acho que o Colucci me despertou quando ele falou da questão do encontro. Eu estou aqui assim, né? Fazendo elaborações do que todos falaram, né? Mas me chama a atenção isso, que esse cuidado, né? Que a gente tem que ter, de alguma forma, não sei se é possível ter, né? Mas com esses elementos, com essas dimensões da mente que ficam ali, né? Quer dizer, e podem fazer um casamento quando acontece algo desastroso, um encontro, né, com esse ser tão autoritário, pode ocorrer esse desastre, né? E é tão legal porque quando a magia se desfaz, como o Júlio falou, o caminho é a morte. Por isso que eu pensei na morte também como uma espécie de libertação desse tormento, porque tem cenas muito bonitas. Um é enterrado, né? Ele não morre, mas ele é enterrado e o outro é comido, né? Pelas gaivotas, né? Que me lembrou aquela história de que eu vim da terra e para a terra eu volto. Quer dizer, a natureza do indivíduo cru, né? Que é cruel. Então eu trouxe só esses elementos aí também para fazer um contraponto dessas ideias, tá bem? Obrigada, viu? Obrigada, Adriana. Muito bom. A Marta Prado quer participar? Marta, por favor. Sim, deixa eu abrir meu microfone e dizer Ok. primeiro que tudo que eu nunca tinha vindo ao Núcleo de Marília e estou aproveitando imensamente essa conversa toda, está me mobilizando muito mais do que eu vou conseguir expressar. Muito feliz de ver o Júlio aqui também, que faz tempo que eu não vejo. Eu estou, claro que está em mim nesse momento, tudo o que ressoou, que vocês já falaram. Então, é sob o impacto e sob o influxo dessa conversa toda que foi me surgindo essa ideia, né? Um analista costuma chegar num grau de liberdade com sua vida interior que é meio que diferente dos que não são analistas. E muitas vezes um analista sonha umas coisas que são realmente espantosas. E talvez esse cineasta, que eu não conheço quem é, né? Comecei a ver o filme, não sei quem é ele, mas me parece uma pessoa muito livre para lidar com a natureza mental. Então, o filme e tudo que vocês estão falando
me sugeriu isso. Lembrei daquela música dos Paralamas do Sucesso, que vocês devem conhecer, como é que ela chama? Lanterna dos Afogados. E lembrei muito que o Farol tem essa finalidade, né, de uma sinalização para os que estão perdidos no imenso mar. Somos todos afogados. Somos todos precisados de uma ilha. E aquela pessoa, né, se for um relacionamento analítico, mas se for um relacionamento humano também, quando um está louco, o outro está mais sadio. E isso vai se alternando, muito comum nos casais também isso. Né? A gente se auxilia fazendo a parte complementar quando o outro precisa estar na loucura. Mas a gente foi dar nessa ilha porque somos todos afogados. Então, também poderia considerar que o filme mostra, poderia ser um analista preocupado, né, cansado com o seu exercício clínico diário, tendo um sonho desse imutável da condição humana. Né? E em muitas cenas do filme, me parecia que o velho estava sendo o analista do moço, até pelas falas, como o Júlio salientou. E depois, em outros momentos, quando o moço acaba com ele, desvenda a falsidade do que ele está falando, não dá bola, aparece que é o moço que está na posição de analista, ou nenhum dos dois. Eles estão se amparando mutuamente na fragilidade humana de todo mundo. É mais ou menos isso que eu coloco aqui o meu pitaco na conversa. Muito bom. Quer fazer um comentário? Isso. Todos já falaram, Júlio. Pode ficar à vontade. Que a Marta falou agora, né, que é da condição humana, e que a gente não quer entrar, a gente não quer ver esse filme. Né? A gente prefere ver um filme mais leve, mais agradável. Né? Uma pessoa que comentou comigo, não sei se ela está aí ou não, uma pessoa que faz um grupo de estudos comigo, ela comentou que ela não queria ver. Não, eu prefiro não ver esse tipo de filme, né? Pelos comentários que eu já ouvi sobre esse filme, eu prefiro não ver. Né? Eu até brinquei com ela e falei, não, mas o filme acaba depois de 2 horas, não fica sossegada, né? Pode ver o filme. Mas realmente a gente quer evitar isso, porque eu acho que o Colucci colocou bem, quando ele diz a dificuldade da gente suportar, né, esta natureza que é nossa. Então, se a Ana Patrícia e a Adriana disseram que, como eu ia comentar, elas aí se sentiram estimuladas para ver, é isso, né? Eu acho que a gente acaba, como analista, provocando mesmo fazendo uma espécie de convite, uma certa incitação até, para entrar em áreas que são desprezerosas, que a gente, por si só, não entra. Né? Quer dizer, a força de buscar situações prazerosas, ela é muito grande. Né? Então, é um esforço, né, ver esse filme. Esse filme e muitos outros, né? Mas é um esforço que eu tenho a impressão que se a gente consegue insistir, né, vale a pena. Mas que é a mesma história da análise que a Marta estava agora mencionando. Fala, poxa, mas é um esforço danado, gasta um dinheirão, gasta um tempo, perde um tempo danado da minha vida para ir até lá, né? E começa a criar casa, é difícil, tudo. Para quem vai, é porque está valendo a pena, né? Alguma coisa passa a valer a pena. Não, mas não é a situação que a gente busca assim, espontaneamente.
quase que uma disciplina, uma coisa que é um esforço por supor que aquilo vai ser benéfico. Então, nesse sentido, os comentários não eram, como dizia o Chacrinha, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Entendeu? A gente, né, faz esse convite para os pacientes. E quando a gente se põe a assistir um filme desse, a gente está disposto a se confundir mesmo, a entrar um pouco por aí. Isso. Acho que a Maria Ângela quer dar uma palavrinha, Maria Ângela. É rapidinho, é só... A Cibele também, a Cibele estava pedindo. É só um comentáriozinho a respeito, né, do que ele acabou de falar, do que o Júlio acabou de dizer, do filme, que de fato, né, é um filme pesado, denso, e eu assisti ontem à noite, falei, vamos assistir um filme, né, coloquei aqui em casa. Então, o pessoal começou a olhar para a minha cara, mas que filme é esse que você está pondo? O que são esses seus amigos que mandaram você assistir esse filme? Aí eu falei, não, mas como você falou, vai acabar, né? Eu falei, não, vamos indo até o fim. Daqui a pouco eu olhei, estava todo mundo dormindo, a única que estava acordada era que consegui ir até o fim, a duras penas, né? Sendo sincera, mas fui até o fim. Era só uma brincadeira a respeito, né? Porque o filme, de fato, é isso que você falou, né? Não por acaso você é uma analista, né? Fica que ficou acordado. Ainda bem, né? Obrigada. A Cibele quer falar? Fernando, eu não vi o nome dela aqui, mas... Cibele? Cadê a Cibele? Levantou a mãozinha, levantou a mãozinha. Ah, tá. Eu levantei a mão. Tá, não tinha visto, Cibele. Não, tudo bem. Eu acho que o Júlio fez um convite para nós, assim, importantíssimo, né? Que tem uma seriedade enorme, porque é difícil ver o filme, é difícil conversar, mas é muito enriquecedor. E eu estava vendo algumas coisas, assim, parece que esse filme, ele foi mesmo baseado num fato real. E fala de uma profissão que se extinguiu, ela não existe mais, porque hoje o farol ele é operado por computador, né? Mas é uma situação que existiu, as pessoas tinham que se isolar e poder cuidar do monitoramento da luz, né? E eu fiquei pensando assim, Júlio, que é um filme que também mostra a gravidade do isolamento entre duas pessoas. Podemos entender de outra forma, de ser um personagem só, mas dá margem para várias situações. O que a gente chama hoje de relações tóxicas, né? Que a dupla ela se acaba dentro dela mesmo, porque não tem o contato com as coisas, como nós estamos fazendo agora, conversar muito com os colegas e sair daqui diferente, como analistas com mais pensamentos, quer dizer, uma dupla que o ataque era muito grande o tempo todo, né? E aquilo fica muito forte entre eles. E com a relação que eles tinham com a luz, né? Representando, não sei, o conhecimento, um guia numa direção para um barco que tivesse em alto mar, eles tinham uma relação idealizada com a luz. Ela era para poucos e para eleitos, e uma relação extremamente erotizada, né? Então, o saber, o iluminar, não estava à disposição deles, né? Então, falar da questão de uma dupla que se fecha, né? Eu achei o filme riquíssimo, né? Acrescentando, só lembrando, né, que eles vão lá, na minha interpretação, em busca de uma cura, né? Uma extirpação de tudo que é mal, que cada um vê como mal, né? Para curar os pecados mesmo.
Mas só que é buscada desse jeito, com esse isolamento que a Cibele tá falando, né? Não é um bom sistema. Eu queria fazer um comentário aqui que eu achei interessante o que você comentou, Júlio, que a Mariângela também comentou, de poder conseguir ver o filme, e fico satisfeito da gente estar podendo exatamente trazer um tipo de conversa com um assunto que pode ser esse filme, vamos dizer, difícil de assistir, mas para nós, né, que trabalhamos com psicanálise, a gente tem que estar apto a enfrentar todas as questões muito doloridas, difíceis, né? E eu vejo a arte, de modo geral, as pessoas falam assim, bom entretenimento, né? E eu vejo que, para mim, quando eu vou ao cinema, por exemplo, eu não vou para me divertir, né? Eu vou esperando que sofrer algum impacto que possa me ser útil para refletir alguma coisa que eu vivo, que eu estou pensando, né? Algo pensante, né? Eu acho que a reunião aqui está sendo boa nesse aspecto de uma reunião pensante, né? Trazer reflexões, ideias, impressões, muito bacana mesmo. Tem mais alguma coisa aí por aí, Silvio? Eu acabei de descobrir que aquela pipoca que eles vendem na porta do cinema é consolo, então... Consolo. Uma compensação. Júlio, nós estamos chegando no finzinho, a hora voou. Essa sua forma, né, de abrir e de realmente, né, criar situações para pensar, né, maravilhosa. E tem a Ana Patrícia aqui que pediu para falar, e a Ana Patrícia pode falar porque ela é mineira e ela falou que ela fala rapidinho. Então, Ana Patrícia. É bem rapidinho. É que eu queria falar de uma coisa. Uma vez eu visitei um farol e me explicaram, né, a função do farol. E aí eu fiz uma pergunta, mas e aí? Se quando tiver o inimigo, ele também vai saber que aqui tem o farol. Aí ele disse, não. Quando a gente está em guerra, desliga-se o farol. Então, eu fico pensando na função do farol, da luz, que enquanto está piscando, está se comunicando. E se a gente se desliga, se a gente se fecha, né, apaga a luz, acabou a comunicação e aí bate no rochedo mesmo. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Muito bom. Tem mais alguém para falar, Silvia? Não? Não, a gente está encerrando. Eu quero agradecer e passar a palavra para o Luiz Fernando. Eu queria agradecer a todos a presença, o Júlio, muitíssimo a sua presença, muito boa. Se o Júlio tem alguma coisa para comentar ainda para terminar, e a Cibele também, se quer fazer algum comentário final. Obrigado, Júlio, a todos que vieram por aqui. Obrigado. Júlio, quer falar alguma coisa? Não, assim, do filme não, só agradecer. Eu achei muito bom pela oportunidade que foi para mim. De poder, então, elaborar, depois de tanto tempo, né? Coisas já estavam, assim, a caminho, né? E agradecer, assim, eu gostei da conversa também, foi boa, foi útil para mim. Eu estou saindo com esse sentimento de ter aproveitado a conversa. Parece que o Colucci quer falar, Colucci, ainda? Pode falar, Colucci. Pode falar, Colucci. Está com o microfone desligado. Cumprimentar a todos, principalmente o Júlio, e indicar, pegando o que a Ana Patrícia falou, existe um documentário muito interessante que é o arquipélago de São Pedro e São Paulo, no Brasil. É um arquipélago bem distante da costa e que lembra muito esse filme, só que é brasileiro. Então, se vocês quiserem se atualizar sobre um farol e sobre a vida num arquipélago de pedras, eu acredito que esse documentário de São Pedro e São Paulo é maravilhoso. Obrigada. Ótimo. Ótimo. Cibele, quer comentar?
Gostaria alguma só coisa? de me despedir de vocês e agradecer a presença do Júlio. Eu acho que foi assim um momento muito enriquecedor para nós e que todo mundo pôde trazer contribuições muito interessantes. Então, muito obrigada a todos, um abraço. Obrigado, Silvia, também pela participação. Só Obrigado a todos. dizer Obrigado, que Júlio. Só dizer que o Davi Levinsky despediu aqui, disse que foi um ótimo encontro, e ele e a esposa, a Ruth, estarão aqui no mês que vem para fazer o Cine Debate, já estão todos convidados. Boa lembrança. Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau.